E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo e mais uma vez, meu Feliz Natal, meu próspero Ano Novo para você, tá? Só que agora a notícia de hoje é sobre aquela ideia da escassez de comida, tá? Que o governo japonês ele tá lançando aos poucos na mídia, tá soltando esse tipo de coisa. Tá? Já tem alguns meses que eles já vêm falando sobre isso, em mudanças na lei sobre a questão da escassez de comida. Isso no começo eu não dei muita, no começo eu não dei muita atenção, mas com o tempo eles foram soltando assim de uma forma meio que frequente. Aquilo ali, para uma pessoa um pouco mais atenta, aquilo começa a chamar atenção. Por que que estão batendo em cima daquela tecla? Escassez de comida, escassez de comida, escassez de comida. Aí vem aquela história, aonde tem fumaça tem fogo. Tá. Você vê que a situação econômica do Japão também não está lá essas coisas, como é que se diz, não está lá essa Brastemp. Então já dá para você ter uma ideia que pode ser que alguma coisa não muito boa no futuro pode aparecer. Tá? E nisso o governo japonês, como é que se fala assim, como ele já vem com essa proposta de mudança, tanto que eles já fizeram uma mudança na lei, tá? Que se der problema de escassez em locais determinados que derem problema de escassez, locais determinados que eles falam assim, porque ainda não aconteceu numa escala do tamanho nacional, tá? Então eles já fizeram assim essa primeira medida com escalas direcionadas, igual por exemplo na região de Fukushima quando deu o tsunami, você viu que é um local direcionado. Então locais que derem problema de desastres nacionais, desastres naturais, que é? Terremoto, taifu, no caso tufão, alagamentos, enchentes, etc. Tá? Que não der para fazer abastecimento naquele local, o limite de compra vai ser, por pessoa, vai ser limitado. Então, como é que se fala? Os supermercados e os combines vão limitar a venda dos produtos para as pessoas. Geralmente é um por pessoa e olha lá. Tá? Tanto que na região que eu moro aqui, claro, graças a Deus não está tendo escassez, tá, de alimentos. Mas eles colocaram, igual como eu dei o exemplo no último vídeo, o açúcar aqui, eles estão vendendo a 93 ienes o pacote de açúcar. O que seria mais ou menos num supermercado normal de 160, 170, até 200, dependendo do supermercado. Então você vê que a diferença de preço é muito grande. Então o que eles fizeram? Limitaram um por pessoa. Se quiser comprar mais de um não há problema, mas você vai ter que pagar o preço cheio depois. No segundo, o primeiro é aquele 93, o segundo o preço cheio. Então já dá para você sacar que alguns supermercados já estão fazendo esse tipo de coisa. Tá? Não, tem dois aqui na cidade que eu moro fazendo esse tipo de coisa. Eu não sei se é meio por consciência, para começar a conscientizar as pessoas, tá? da situação que pode ser a vir e dessa limitação. Você vê que aos poucos eles estão fazendo as coisas ali. Eu achei estranho, porque se você fizer a pesquisa do açúcar em determinados locais, é 160, 170, né? Chega a 200, dependendo do local, assim, um preço mais alto, até 210 o pacote de açúcar. E você conseguir um pacote de açúcar 93 ienes, alguma coisa está errada. Tá. Então você vê que, não sei se é por experimento ou alguma outra coisa assim, mas alguma coisa muito devagar está acontecendo. A única vez que eu vi a limitação de produtos, quando deu aquele quebra-pau do coronavírus, foi na parte das máscaras. Que deu aquela escassez de máscaras, sumiu tudo, aí o governo teve que intervir e falou, um pacote para cada um. Tá? Dependendo do local que você ia comprar, é uma caixa para cada um. Até normalizar a produção. Aí depois que normalizou, aí começou a ficar à vontade. Mas naquela época do coronavírus também aconteceu. Um pacote. Quando deu aquele problema do papel higiênico no Japão, no início do coronavírus, quem estava aqui deve ter se lembrado. Deu uma escassez, dependendo dos locais, por causa de especulação de papel higiênico.
ainda assim não foi limitado. Tá? Deu aquele problema, aquela especulação, as pessoas saíram correndo para comprar papel higiênico, compraram grandes fardos, sumiu do mercado, mas não houve limitação do produto, pelo menos aonde que eu moro, nos locais onde vendem, por pessoa. Então já dá para você ter uma ideia que, se acontecer algum problema, vai haver escassez de produtos de uma forma muito rápida aqui no Japão. Tá? Então, acho que o governo já tentando prever alguma coisa, ou algum burburinho que acontece nos bastidores, ele já está tentando tomar esse tipo de medida. Tá? Mas vamos lá. À medida que o fornecimento estável de alimentos se torna uma questão global devido aos fatores como a invasão da Ucrânia, né, e as alterações climáticas, o Partido Liberal Democrata, né, o partido Kishida ali, está pedindo ao governo que emita a Constituição de Política Agrícola, né, na sessão regular do Parlamento no próximo ano, com uma vista para reforçar a segurança alimentar. Além de rever a Lei Básica sobre Alimentação, Agricultura e Zonas Rurais, também está sendo recomendado que fossem desenvolvidas leis relacionadas. Né? Isso aqui vai ter certas mudanças, sim. É aquilo que eu vou trazer para você, já para você ficar ciente mais ou menos do que vai acontecer caso essa lei seja aprovada no parlamento. Então você vê que isso aqui ainda também não deixa de ser especulação. Mas se isso aqui já bateu na mão do Kishida, eles já entregaram isso aqui na mão do Kishida, isso aqui vai ser levado ao parlamento, e o parlamento, a maioria é governista, você já sabe que isso vai ser aprovado. Da mesma forma que eu já trouxe outras matérias falando antecipadamente sobre o que o governo iria fazer e foi aprovado. Da mesma forma. Então, falar que vai ter grandes mudanças ou grandes novidades em relação a isso aqui, não. Por isso que eu já estou trazendo para você, de antemão, já para você ficar ciente. Por que ficar ciente? Porque determinados produtos, a gente nunca sabe o que acontece aqui no Japão. Tá, igual, por exemplo, chegou a época do inverno, se você fizer uma pesquisa, tá, a maior incidência de terremotos no Japão é na época do inverno. A época do inverno é a época que mais dá terremoto no Japão. Então a gente nunca sabe quando pode vir um terremoto grotesco ou quando vai vir aqueles terremotos fraquinhos. Só que se der um terremoto grotesco, dependendo, pode ser que interrompa a cadeia, como é que se fala assim, de abastecimento, a logística. E aí? Tá? Vocês viram que a última vez que deu um terremoto meio bravo aqui no Japão pro lado de Niigata, arrebentou muita casa lá. Muita gente teve prejuízo. Vocês lembram também na época que deu aquele tsunami? O que foi? Inverno também. Tá? Então, se eu não estou enganado, foi no inverno. Tá? Então, tem que se tomar cuidado muito, tá? Com esse tipo de coisa. Então, vida que segue. Graças a Deus, o de Niigata, se eu não estou enganado, não foi no inverno. Tá? Mas deu um quebra-quebra lá meio bravo. E nisso acaba interrompendo as cadeias de, como é que se fala, de logística. O último grande, como é que se fala assim, terremoto que deu pro lado de cada onde que eu moro, ele bloqueou os acessos nas montanhas para alguma cidade. Algumas cidades ficaram sem, como é que se fala assim, sem via de trânsito. Então, enquanto o governo não foi lá com as escavadeiras limpar a terra que desmoronou das montanhas para aliviar como é que se fala assim, as estradas, não tinha como o caminhão passar. E nisso interrompe a logística de comida. Por isso que certos tipos de comidas é sempre bom você ter estoque. Da mesma forma, garrafas de água. É sempre bom ter garrafas de água em casa. Né? Para precisar. Não precisa ter um grande estoque, mas você tem que ter um mínimo ali. Tá? Que você acha que é necessário. Porque a gente nunca sabe. Um grande exemplo desse negócio de estoque. Tá? Quando deu aquele terremoto de Fukushima, depois vieram as reportagens, as entrevistas, etc. Teve um senhor japonês que aquele eu nunca esqueço, daquela reportagem, que ele falou que ele nunca tinha passado aquilo, que quando ele teve que sair correndo, ele batia na casa dos vizinhos, os vizinhos não atendiam.
né? Então muita gente acabou morrendo por causa desse tipo de coisa. E quando ele conseguiu se safar, conseguiu correr, ele viu que não ia dar mais tempo, ele correu, depois ele ficou, como é que fala assim, na penúria. Ele passou muita necessidade. Ele falou que ele passou necessidade, ele passou fome, porque até você conseguir a ajuda do governo, até você conseguir alguma coisa, você só tá com a roupa do teu corpo. Tu vai fazer o quê? Dependendo, você sai correndo, assim, nem carteira você pega. No desespero. Aí o que ele falou? O que ele está fazendo? Tanto que ele mostrou nas imagens, na reportagem. Ele abriu o porta-malas e falou assim: agora eu tenho sempre dentro do meu carro garrafas de água, pacote de lame e fogareiro. Fogareiro que ele faz assim, aqueles fogãozinhos portátil. Porque se acontecer alguma outra coisa, mais ou menos, agora eu estou preparado, pelo menos por alguns dias. Então você vê que a necessidade faz as pessoas mudarem a cabeça. E se as pessoas forem espertas, elas aprendem com os erros dos outros. Claro que esse erro que aconteceu com esse senhor não foi algo proposital. É aquela velha história da famosa força externa que nós não temos condição de controlar. Eventos externos na nossa vida nós não temos condições de controlar. Mas nós temos condições de minimizar o dano. Você pode reduzir o dano, como é que se fala assim, reduzir a proporção de sofrimento que você pode ter tendo algumas, como é que se fala assim, atitudes, algumas ações. Pode parecer uma coisa boba, mas esse tipo de atitude, na hora do vamos ver, vai fazer toda a diferença na tua vida ou na vida da tua família. Mas, vida que se segue. Tá, eu falo assim porque houveram várias reportagens na época de Fukushima das pessoas passando necessidade, e aquilo me chamou muita atenção. Tá? Então você vê que nem tudo que o governo tenta fazer, ele vai chegar em tempo hábil para as pessoas. Muita gente sofre com isso. Tá? Mas voltando lá. O ex-ministro da Agricultura, Floresta e Pesca, que atua como presidente do Grupo de Estudos da Política Agrícola Florestal Abrangente do Partido Liberal Democrata, visitou o gabinete do primeiro-ministro Kishida e entregou ao primeiro-ministro uma proposta na revisão da Lei Básica sobre Alimentos da Agricultura e Assuntos Rurais. Esse ministro ele foi substituído nessa última leva que teve. Tá? Dessa última leva que teve, que o Kishida substituiu alguns ministros, esse ministro ele foi junto. A proposta afirma que a lei básica deve ser revista na perspectiva de fortalecimento fundamental da segurança alimentar e da transição para uma indústria que esteja em harmonia com o meio ambiente. Além disso, serão desenvolvidas leis relacionadas em caso de escassez de alimentos, para que o governo possa solicitar às empresas privadas que expandam as importações, que aumentem o número de importações, e você vê que já joga tudo no rabo da parte privada, né? Que expandam as importações de alimentos, aumentem a produção e que os governos locais considerem a forma de converter terras agrícolas. Estão a apelar aos governos para aumentar seu envolvimento na perspectiva de garantir terras agrícolas. O que isso quer dizer? Vocês viram que o último ministro, o Japão ele tinha uma grande quantidade de plantação de arroz. O que aconteceu? O ministro foi lá e simplesmente fez isso aqui, conversão de terra. Ele deu subsídios para os agricultores, falou assim: a partir de agora, quem quiser não precisa plantar arroz. Vai plantar soja, vai plantar trigo, vai plantar o que for. Mas não arroz. Arroz está proibido, por exemplo. Claro que ele não falou dessa forma, mas se você for ver a forma que eles deram subsídios para as outras culturas e o subsídio que eles deram por plantação de arroz, basicamente é isso que ele quis dizer. Diminua o raio da plantação de arroz e vai plantar soja. É isso que ele quis dizer. Quem acompanha o canal que deve se lembrar que eu postei esse tipo de matéria. E conversão de terra também nada mais é que
Dependendo, tem um terreninho lá vagabundo, sem vergonha, parado. O governo vai lá e confisca. Tá parado? Tá jogado? E aí? Se não aparecer dono, como é que se fala? Confisca. Vai ficar terra produtiva. Ou, também, como é que se diz? Eu falo assim porque tem muitas prefeituras, muita gente não sabe, as prefeituras elas costumam alugar terras para plantio. Tá? Então, às vezes, as pessoas querem fazer pequenas plantações aqui no Japão e não sabem como. Tá? Você pode se informar na prefeitura que elas sempre têm alguns terrenos ali para fornecer, para alugar, para fazer plantio, designado só para essa parte de agricultura, de pequenas agriculturas, de subsistência, etc. Ou ele falar para o dono daquele terreno, começa a plantar. Seu terreno está parado, nós estamos vendo que seu terreno está parado, dá um jeito nesse terreno. Comece a plantar. Então, esse tipo de coisa são conversões de terra aqui no Japão. Em resposta à proposta, o primeiro-ministro Kishida disse: esta é a primeira revisão completa da lei básica num quarto de século desde a sua promulgação. E por isso quero torná-lo uma lei que tenha consideração na mudança dos tempos. E ressoa com todos que estão lutando na área. Então você já sabe que isso vai ser aprovado. Tá? Se o próprio Kishida falou esse tipo de coisa. O ex-ministro disse aos repórteres: o ambiente que rodeia a agricultura e as relações internacionais estão a mudar significativamente e devemos analisá-los em conformidade. O primeiro-ministro Kishida disse que irá refletir plenamente sobre nossas opiniões. Então, algumas dessas, como é que se fala assim? A reportagem em si encerra aqui. Tá? Mas como é que se diz? Isso que eu venho trazendo para você, falando nessa mudança na quantidade de compra limitada por pessoas, mudança como é que se fala? No tipo de cultura. Tipo de cultura, o que é? O tipo de troca de plantio. De arroz para soja, de soja para trigo, esse tipo de coisa. Já é fato. Você vê que o governo vai mandar as empresas, está começando a faltar comida. Compra mais comida. Se eles vão dar subsídio, só Deus sabe. Grande provavelmente eles devem dar algum incentivo ali. Mas você vê que ele vai mandar as empresas aumentarem a compra de comida. Então você vê que tem algumas coisas que estão acontecendo que está dando sinal de fumaça. Pode parecer uma coisa boba. Tá? Uma coisa também que aconteceu tempos atrás, que me chamou a atenção, eu não vi, como é que se fala assim, as mídias darem grande atenção. Tá? O que foi? Fizeram treinamento antimíssil em Tóquio, em 2 ocasiões. O que é isso? Eles pegaram as pessoas ali de uma região de Tóquio e fizeram treinamento como se fosse caso se tivesse caindo um míssil naquele local. O que as pessoas deveriam fazer? Então já estão treinando as pessoas em relação à Coreia do Norte. Ou até mesmo em relação à China. Vocês viram que da última vez que a China tentou intimidar o Japão, eles mandaram um míssil bem no mar do Japão ali. Foi com esse míssil que a China fez a pior besteira da vida dela. Porque com esse míssil ela deu munição para o Japão aprovar essa lei com os mísseis de fortalecimento da defesa. O que é? Deu munição para o Kishida conseguir a aprovação para poder comprar os mísseis para poder proteger o Japão. Você vê que uma coisa liga a outra, é uma coisa bestinha, mas você vê que uma coisa liga a outra. Desnecessário a China ter feito aquilo. Só que só deu munição para o Japão. Só os retardados que não enxergaram. E a mesma coisa, a Coreia do Norte está fazendo as ações dela, beleza, está fazendo. O Japão está começando a fazer a contração dela. O que é? Já está treinando o povo para caso aconteça alguma coisa. Já está mudando seu sistema de alerta. Vocês viram que tempos atrás o sistema de alerta de mísseis do Japão deu uma pipocada. Então o que acontece? Eles estão vendo os erros que estão acontecendo e já estão consertando. Porque caso aconteça alguma coisa, o sistema já está de pé, bonitinho, limpinho, prontinho para ser usado.
É a mesma coisa, parte de política da parte da comida aqui que está acontecendo. Se começar a ver escassez de alguma coisa, você já sabe que eles já vão estar com as leis tudo prontas para segurar o povo, para evitar aquela, como é que se fala assim, o desabastecimento em massa. Por um lado é bacana, mas por outro lado causa um certo alerta, esse tipo de coisa assim. Tá. Eu, por exemplo, aquilo que eu falei, eu tenho meu estoque de açúcar ali, eu tenho meu estoque de arroz, tenho meu estoque de lamen. Então eu sempre fico de olho nas datas. Porque se eu vou vendo que eu vou comprando os novos, vou trocando. Então vou falar para você que é perdido? Não. Não é perdido. Porque muita gente pode falar assim, você está estocando comida, é dinheiro parado. Sim, mas é aquela velha história. Na hora do vamos ver se acontecer alguma coisa, para mim e para minha esposa nós temos por um certo tempo. E para os outros. Igual no meu caso aqui, né? No meu caso que eu falo assim, meu vizinho aqui do lado, ele tem 5 crianças. Com 2 adultos, são 7 pessoas para comer. Se der uma escassez de comida, o que esse povo vai fazer? Vocês entendem como é que é? Em questão de uma parede a situação muda. Então se eles não tiverem, da mesma forma que o estoque que eu tenho, para mim e para minha esposa, dura um certo tempo, um bom tempo. No caso deles, são 5 bocas a mais. Então o estoque de comida daqueles casos, se eles tivessem algum, acabaria muito mais rápido. E aí? Então tem que se tomar cuidado? Sim. Por isso que eu falo assim, certos procedimentos nunca é demais. É aquela velha história, você nunca vai perder. Igual você compra um arroz, deixa uns 2 sacos de arroz estocado. Você vê a data, quando você fala assim, esse aqui está acabando, eu preciso trocar. Você compra o novo, você tira o velho ali, joga o velho para começar assim, o mais antigo para começar a comer, joga o novo pro estoque. E diz, o arroz não estraga assim. Mesma coisa, pacote de lamen, você olha a data. Muita gente come lamen, eu como lamen. Você vê como é que eu sou gordinho, ó. Por quê? Eu como muito lamen. Porque ultimamente o que é? Comida barata. A gente tem que, como é que se fala assim, limitar o nosso orçamento de alguma maneira. E é o que eu faço aqui em casa também. Então, como é que se diz? Em determinadas situações, como é que fala assim, eu preciso bater de lamen. Fome eu não passo. Mas falar que eu como é que se fala assim, em determinadas situações, de uma forma muito bonita, também não. Mas eu como de uma forma que vai nutrir meu corpo. Né? Eu consigo, como é que se fala assim, barato e de uma forma que eu consiga os nutrientes. É a mesma coisa. Agora é a época do repolho, tá barato. Né? Repolho, a selga, dependendo do local que você vai conseguir, você encontra. Você está conseguindo encontrar barato. Igual, por exemplo, você vai conseguir uma selga, um repolho, você já está ingerindo verduras ali. Mas o lamen, que é? Carboidrato. Aí se você quiser uma proteína, se você não for, como é que se fala assim, do tipo exigente, um ovo. Você encontra barato. Então você consegue fazer uma refeição barata, pagando pouco e gastando pouco. Mas isso é aquela velha história. Vai de cada um. Tem gente que é exigente para comer. Tem gente que não consegue comer comida japonesa. Conheço vários aqui no Japão que só vão em produto brasileiro. Aí fica chorando, como é que se fala? Nada contra o produto brasileiro, mas fica chorando do orçamento. Meu dinheiro não dá, tá tudo muito caro. Mas aonde você está fazendo compra? Eu vou no produto brasileiro. Pô, eu vou falar mais o que para a pessoa? É questão de escolha. Então, é aquela velha história. Produto brasileiro é bom? É bom. Para determinados produtos. Tá? Mas para uma compra geral, me desculpe os donos de produtos brasileiros, eu sei que muita gente vai ficar bravo comigo. Mas tem muita coisa ali que é caro. Que você consegue encontrar o mesmo similar no supermercado japonês muito mais barato. Verdade seja dita. Mas eu sei que tem pessoas que não gostam desse tipo de verdade. Tá? Então já dá para você ter uma ideia que muita coisa que está acontecendo aqui no Japão, muito é culpa das pessoas também. Tá? Não dá para deixar tudo para o governo. Só que nesse caso aqui, dessa lei específica, o governo está dando sinal de alguma coisa que não dá para sacar ainda.
Mas o tema relacionado é escassez de comida. Tá? Então, se está relacionado à escassez de comida, pode ser que alguma coisa em relação à escassez de comida pode ser que aconteça. Deus queira que não. Mas, caso aconteça, se você estiver preparado, você vai segurar sua onda, sua família. Se não, vai acontecer o quê? Já sabe o resultado. Tanto que os bancos de doação de comida do Japão, eles estão capengando em determinados locais. Por quê? Eu já trouxe até essas matérias tempos atrás. A situação financeira ficou tão complicada que os bancos de doação de comida que recebiam as doações ali para poder fazer os cestas básicas para dar para as famílias, estavam implorando para as pessoas darem, porque eles não estavam recebendo essas doações. Porque as pessoas estavam ficando com a corda no pescoço na parte financeira. E aí? Tá. Então tem muita coisa que se passa aqui no Japão, na realidade do Japão, que as pessoas ou desconhecem, ou fazem vista grossa, ou não fazem questão de enxergar, ou tem aqueles doidos igual eu, que fica atento. E aí? Tá. Então você tem esses 4 caminhos a seguir. Em cima desses 4 caminhos, você vai ter sua decisão. Graças a Deus, como é que se diz, muita gente que assiste os vídeos nunca passou por nada. Mas é aquele povo, igual por exemplo, de Fukushima, que passou por muita coisa. Aquilo foi uma experiência para aquele povo que eles nunca vão esquecer. A mesma coisa quando teve aquele grande terremoto em Hyogo, lá em Kobe, que caiu. Rebentou a cidade inteira. Você vê que a cidade de Kobe hoje é uma coisa mais linda, mas tempos atrás, quando deu aquilo lá, você viu o estrago que fez. Quem assistiu os documentários daquele grande terremoto ali de Kobe deve ter ficado comovido, ou no mínimo conscientizado das broncas que pode acontecer. Então, por isso que eu falo para as pessoas: tome certas precauções, tome certas atitudes, porque pode parecer uma besteira agora, mas ali na frente pode te salvar. E a mesma coisa em relação a essa matéria. Eu sei que o vídeo está ficando comprido, mas eu estou tentando fazer algo, entre aspas, consciencial, para as pessoas terem uma certa ideia que pela fumaça que está subindo, pode ser que aconteça alguma coisa. Deus queira que não. Mas é aquela velha história. Entre o que nós queremos e o que acontece em eventos externos lá fora, a gente nunca sabe. Vocês viram igual essa guerra do Hezbollah ali do Hamas com Israel. Vocês viram que foi assim, ó. Da noite pro dia. Explodiu alguma coisa. É a mesma coisa aqui também. Com aquele doido do gordinho norte-coreano lá. Ou mesmo a China ali com Taiwan. A coisa ainda só não pipocou muito porque os Estados Unidos está muito, como é que se fala assim, está muito em cima aqui. Aí alguns países por aqui, igual por exemplo a Austrália, está começando a ficar um pouco mais, como é que se fala, ativa nessa situação, e alguns outros. Então começa, querendo ou não, acaba dando uma certa coerção em certas atitudes. Mas você sabe que sempre aparece um doido para fazer alguma coisa. Então só tome cuidado, tá? Da mesma forma que em relação dessa lei aqui. Então, esse tipo de lei, ele vai afetar o quê? O pequeno agricultor no Japão, igual por exemplo, se começar a dar algum problema de escassez de alimento, o governo vai falar assim, ó, em vez de você plantar isso aqui agora, você vai ter que plantar aquilo ali. Só que se a pessoa não tiver experiência para plantar aquilo ali, que pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Se der certo, beleza, é lucro. Se der errado, o que é? Só prejuízo. E aí? Então você vê que tem muita coisa que pode ser que aconteça com as pessoas aqui no Japão por causa dessas mudanças de lei. Tá? Da mesma forma que as pessoas, se derem alguma coisa, elas não vão poder comprar em grandes quantidades no supermercado. E aquela velha história, vamos limitar um por pessoa ou um por família. E se sua família for igual a família do lado aqui, que são 7 pessoas? Você limitar uma coisa para 7 pessoas.
Vamos comprar um pacote de lamen. Beleza, um pacote de lamen tem 5. Aqueles são 7. E aí, como é que faz? 2. Como é que se fala assim? Alguém vai sair no prejuízo ali. Vocês entendem como é que é a coisa? E aí? Tá. Então, só coloca a mão na cabeça. Só dá essa refletida em relação a esse tipo de coisa que está acontecendo, que está começando a pipocar aqui no Japão. Tá? Me chamou muita atenção que eles não falaram os outros problemas nessa matéria. Quem acompanhou, a parte política do Japão deve ter visto que eles fizeram uma cimeira para falar sobre o arroz. Que houve, como é que se fala assim, problema na plantação de arroz do mundo em geral, no mundo em geral, por causa do excesso de calor e etc. Eles fizeram uma cimeira. Imagina, chegar ao ponto de países se reunirem para falar sobre o arroz, é sinal que tem alguma coisa muito estranha por trás. Né? E essa cimeira eu não divulguei aqui no canal. Eu falei assim, eu acho desnecessário fazer esse tipo de coisa. Mas é algo que aconteceu. Reuniram-se vários países, incluindo o Japão, tá? Para debater o futuro em relação ao arroz. Em questão de precificação, em questão de estoque, em questão de cultura. Então você vê que tem muita coisa acontecendo. Da mesma forma que o Japão está soltando esse tipo de coisa, e já tem meses. Então, vamos ficar atento, cada um tentar fazer sua parte, independente de ser alarmista ou não. Tente fazer sua parte, porque se acontecer alguma coisa, pelo menos por um certo tempo tu está seguro. Quem entrar no meu carro ali vai ver, eu tenho um pacote de arroz dentro do carro, tenho garrafas de água dentro do carro, que eu deixo mantendo lá. Porque se acontecer alguma coisa, já tenho o que comer, o que beber. Fora o estoque que eu tenho dentro de casa. Porque é aquela velha história, a gente nunca sabe o que acontece. Se acontecer de eu precisar de correr, eu tenho coisas dentro do carro. Se acontecer de eu ter que ficar dentro de casa, tem coisas dentro de casa também. Então temos que tomar certos cuidados. É a mesma coisa documentos. Deixar os documentos tudo juntinho, numa bolsa, que você possa sair correndo, e na hora que você for sair correndo, só pegar e correr. Porque se acontece um terremoto, por exemplo, seus documentos ficaram todos em casa. Dependendo, para você conseguir recuperar aqueles documentos, vai levar um certo tempo. Ou se conseguir recuperar, aí você vai ter que sair correndo em todas as repartições públicas para você tirar novos documentos. E tem documentos que são meio que imprescindíveis, que você vai precisar. E aí? A dor de cabeça que você vai ter por falta de planejamento. Falta de planejamento de segurança. Né? Então são coisas conscienciais. Tá certo? Eu vou encerrar por aqui porque o vídeo já ficou compridaço. Eu sei que muita gente vai me jogar pedra. Tá? Mas, vida que se segue, não consigo alegrar todos. Nem Jesus alegrou a todo mundo. Imagina eu. Tá? Mas espero que esse vídeo te ajude de alguma maneira, tá? A você refletir sobre em relação à sua vida no futuro aqui no Japão. Tá? Em questão de certas precauções. Tá certo? E um abraço. Até o próximo vídeo. Maido!